Olá, estamos de volta com o Senado agora. Pouco mais de 3 meses de trabalho, a Comissão Especial do Impeachment aprovou hoje, por 14 votos a 5, o relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Agora que encerramos nossos trabalhos, creio que podemos dizer com orgulho e consciência limpa que cumprimos todos nós o nosso dever de maneira a honrar e reafirmar os valores da justiça, da lei e da democracia. Os direitos à discussão, ao contraditório e ao debate foram garantidos e acredito saem reforçados desse nosso trabalho. A sociedade espera que o Senado Federal, como tribunal político que é, cumpra a sua missão constitucional com a responsabilidade que a posteridade e a história exigem. Este processo, por doloroso que seja, consolida a plenitude da democracia em nosso país. O funcionamento livre e independente das instituições, como o Congresso Nacional, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a necessária e indispensável liberdade de imprensa. Estamos passando por cima da Constituição para atender a um projeto político. Por quê? Porque querem vencer no parlamento, porque não conseguem vencer nas urnas. Duvido que esse programa político, econômico, apresentado aí pelo senhor presidente interino Michel Temer, fosse aprovado pelas urnas nesse Brasil. A agonia do país não pode durar mais. A crise não é banal e nós não estamos ainda encontrando saídas fáceis para ela. Há muito o que fazer, há muito o que realizar, talvez há tudo ainda o que se construir para tirar o Brasil do abismo no qual ele foi empurrado. Repito, em nome de um projeto de poder. Em respeito à Constituição, em respeito ao povo brasileiro, eu posso encerrar dizendo: não vai ter golpe, vai ter impeachment. Quem é que pode falar aqui de corrupção, de irresponsabilidade, de ética, senhor presidente? Faça-me o favor, vamos fazer o meia-culpa. E repito que dentro desses partidos tem gente séria, tem gente honesta, mas ninguém aqui pode falar de peito aberto, que foi só um partido, que foi a presidente, que acabou com o Petrobras, que acabou com a moral e com a ética da política. Faça-me o favor, impeachment não. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, está reunido aqui no Senado com líderes partidários. É Lewandowski quem define os detalhes e resolve as questões de ordem relacionadas ao processo de impeachment. Na próxima terça-feira, o ministro também vai presidir a sessão de votação do processo no plenário do Senado. A repórter Glaucine Lara está no Salão Nobre e tem as informações. Boa tarde, Glaucine. Boa tarde, André. Isso mesmo, os senadores continuam reunidos com o ministro Ricardo Lewandowski, mas o presidente da comissão de impeachment, senador Raimundo Lira, já saiu e vai adiantar o que já foi definido para a gente. A reunião foi para discutir os procedimentos da votação da pronúncia no plenário na próxima terça-feira, senador. Como é que vão ser esses procedimentos? Em 92, o presidente do Supremo Tribunal apenas fez uma comunicação aos senadores, mas o presidente Lewandowski, por uma questão de gentileza, achou importante vir aqui discutir, apresentar o roteiro de funcionamento aos senhores senadores e foram levados em consideração os seguintes pontos. Primeiro, precedentes do funcionamento da Comissão Especial do Impeachment. Segundo, regimento interno do Senado Federal. Terceiro, o CPP no que se refere aos júris. Então, ficaram as questões totalmente claras e que ele achou importante, em vez de chamar de rito, chamar de roteiro de funcionamento na sessão de pronúncia. Senador, e a grande polêmica, a data do julgamento final do impeachment, isso foi definido? Vai ser dia 25, vai ser dia 29? Como é que fica? Considerando os prazos existentes, a data mínima seria dia 26 de agosto. Mas considerando que o advogado da acusação colocou por escrito na Comissão Especial do Impeachment uma decisão de que iria utilizar apenas 24 horas na parte do libelo da acusação, então o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele dispõe da data já de 25 de agosto. Então, se for a sua decisão de 25 de agosto, já pode ser feita em função desse fato.
Já há uma definição também a respeito do número de testemunhas, não é isso? O número de testemunhas já foi perfeitamente definido, ele utilizou o CPP e o precedente de 1992, que 5 testemunhas para cada lado, para a acusação e para a defesa, mas ele abriu mão da prerrogativa de presidente, atendendo à solicitação de alguns senadores, a aumentar para 6 testemunhas de acusação e 6 testemunhas de defesa. Muito obrigada, senador. André. Obrigado, Glauciene. A votação no plenário do Senado do relatório do senador Antônio Anastasia será na próxima terça-feira. Veja quais serão as próximas etapas. O parecer tem nova votação no plenário, em sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Para rejeitar ou arquivar o processo, bastam os votos da maioria simples dos senadores presentes. Mas a votação só pode acontecer com pelo menos 41 senadores no plenário. Caso se rejeite o processo, ele é arquivado e a presidente reconduzida ao cargo. Caso se aceite, tem início a terceira e última fase, o julgamento. Nessa etapa, primeiro a presidente é notificada pelo Senado para apresentar sua defesa. Depois é marcada a sessão de julgamento, quando acontecerá a terceira e última votação em plenário, novamente conduzida pelo presidente do STF. Aí são necessários 54 votos favoráveis, 2/3 dos senadores, para que a presidente perca o mandato definitivamente e tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos. Se o impeachment não for aprovado, a presidente é reconduzida ao cargo. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou os diplomatas indicados para os cargos de embaixador no Panamá, na Rússia e no Kuwait. Os nomes de Flávio Helmund Macieira, Antônio Luiz Espínola Salgado e de Andrade Melo Rapesta têm agora de ser aprovados pelo plenário. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.